Imaginem que estamos em 1941. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, já tinha conquistado grande parte da Europa e, em junho daquele ano, iniciou uma invasão em larga escala contra a União Soviética, que era governada por Joseph Stalin. Essa invasão foi chamada de Operação Barbarossa. No começo, o exército alemão avançava muito rápido, conquistando territórios enormes e empurrando o exército vermelho soviético cada vez mais para dentro do seu país. Milhões de soldados estavam envolvidos nesta frente de batalha, conhecida como Frente Oriental, que se tornou o principal teatro de operações terrestres da guerra na Europa. Chegamos então ao verão de 1942. Hitler decidiu lançar uma nova grande ofensiva, chamada de Operação Azul, ou Fallblau em alemão. O objetivo principal desta operação era avançar para o sul da União Soviética. Havia duas metas principais. Primeira, capturar os ricos campos de petróleo do Cáucaso, que eram vitais para abastecer a máquina de guerra alemã com combustíveis para os seus tanques, aviões e navios. Sem esse petróleo, a capacidade alemã de continuar a guerra seria seriamente comprometida. O segundo grande objetivo, que se tornou crucial, era a cidade de Stalingrado. Stalingrado, que hoje se chama Volgogrado, era uma grande e importante cidade industrial localizada às margens do rio Volga. Para Hitler, conquistar Stalingrado tinha um valor estratégico e, talvez ainda mais importante, um enorme valor simbólico. Estrategicamente, tomar a cidade cortaria uma rota de transporte vital para os soviéticos ao longo do rio Volga e protegeria o flanco do avanço alemão em direção ao Cáucaso. Simbolicamente, a cidade carregava o nome do líder soviético, Joseph Stalin. Para Hitler, capturar a cidade de Stalin seria uma vitória de prestígio imensa, uma humilhação para o seu principal inimigo ideológico. Da mesma forma, para Stalin, perder a cidade que levava o seu nome era impensável. Ele ordenou que Stalingrado fosse defendida a qualquer custo. Assim, a cidade se tornou um ponto focal onde a determinação e a teimosia de ambos os líderes se chocariam de forma brutal. Em agosto de 1942, as forças alemãs, principalmente o 6º Exército ao comando do general Friedrich Paulus, alcançaram os arredores de Stalingrado. A batalha pela cidade começou com um bombardeio aéreo devastador pela Luftwaffe, a força aérea alemã. Durante dias, milhares de toneladas de bombas foram lançadas, transformando grande parte de Stalingrado em um mar de ruínas e escombros fumegantes. Edifícios viraram esqueletos de concreto, ruas se encheram de entulho, e uma nuvem constante de poeira e fumaça pairava sobre o que antes era uma cidade vibrante. Mesmo assim, essa destruição em massa, que visava quebrar a resistência soviética, acabou criando um terreno de pesadelos para os invasores. As ruínas ofereciam incontáveis esconderijos, posições de tiro e armadilha para os defensores soviéticos. O combate em Stalingrado se transformou no que os alemães chamaram de Rattenkrieg, ou Guerra de Ratos. Não era uma batalha de grandes movimentos de tanques em campo aberto, mas uma luta brutal, metro a metro, dentro de prédios destruídos, fábricas, porões e até mesmo sistemas de esgoto. Agora, tentem imaginar o dia a dia de um soldado em Stalingrado. Para um soldado alemão, o avanço inicial pela estepe russa, apesar de vitorioso, já era desgastante, mas, ao entrar na cidade, ele se deparou com um tipo de guerra para o qual não estava totalmente preparado. Cada prédio poderia esconder franco-atiradores ou ninhos de metralhadora. O perigo vinha de todos os lados, de cima, dos andares superiores em ruína, de baixo, dos porões e túneis. A comida começou a ficar escassa à medida que a batalha se prolongava. O frio, especialmente com a chegada do inverno russo, se tornou um inimigo implacável. Muitos soldados alemães não tinham roupas de inverno adequadas para as temperaturas congelantes, que podiam chegar a dezenas de graus abaixo de zero. O medo era constante. O cansaço extremo. Para um soldado soviético, a situação era igualmente desesperadora, mas havia uma diferença crucial. Ele estava defendendo sua terra, sua cidade. Muitos eram operários das fábricas de Stalingrado, que pegaram em armas, às vezes indo direto da linha de produção para a linha de frente. A ordem de Stalin era clara: nenhum passo atrás. Recuar significava enfrentar não apenas o inimigo, mas também
os destacamentos de bloqueio da própria NKVD, a polícia secreta soviética, que tinha ordens para atirar em quem tentasse fugir. A expectativa de vida para um soldado recém-chegado à linha de frente em Stalingrado era, em alguns momentos, inferior a 24 horas. Eles também enfrentavam a fome, o frio intenso e a constante ameaça de morte. O general Vassily Choikov, comandante do 62º Exército Soviético, encarregado da defesa da cidade, adotou táticas de combate aproximado, mantendo suas tropas o mais perto possível dos alemães para neutralizar a superioridade aérea e da artilharia inimiga. Ele queria que cada soldado alemão sentisse que estava vivendo sob a mira de uma arma russa. O rio Volga, que margeava a cidade a leste, tornou-se a linha vital para os defensores soviéticos. Sob constante bombardeio da artilharia e da aviação alemã, barcos e balsas cruzavam o rio à noite, trazendo reforços, munições e um pouco de comida, e levando de volta os feridos. As margens do Volga, especialmente a ocidental, onde a cidade se encontrava, tornaram-se cabeças de ponte desesperadamente defendidas. Perder o acesso ao rio significava o fim da resistência. A artilharia desempenhou um papel terrível em Stalingrado. Os alemães trouxeram canhões pesados, incluindo peças de cerco gigantescas, para pulverizar as posições soviéticas. A Luftwaffe continuou seus ataques, tentando destruir qualquer ponto de resistência. Do outro lado do Volga, a artilharia soviética respondia, bombardeando as áreas da cidade controladas pelos alemães. A cidade era um inferno de explosões, incêndios e constantes ruídos ensurdecedores da guerra. Nos breves momentos de silêncio entre os bombardeios, o que restava era a tensão, o cheiro de fumaça, pólvora e morte, e a visão desoladora de uma cidade completamente destruída. Locais como a colina Mamayev Kurgan, um ponto elevado que dominava a cidade, os grandes complexos industriais, como a fábrica de tratores, a metalúrgica Outubro Vermelho e a fábrica de armazenamento Barricada, tornaram-se símbolos de luta, mudando de mãos várias vezes em combates ferozes. Enquanto o 6º Exército Alemão se desgastava nas ruínas de Stalingrado, o alto comando soviético, liderado pelos generais Georgy Zhukov e Alexander Vassilievsky, preparavam uma grande contraofensiva. Eles secretamente concentraram enormes forças ao norte e ao sul da cidade, nos flancos das saliências alemãs. Esses flancos eram defendidos principalmente por tropas romenas, húngaras e italianas, que eram menos equipadas e menos motivadas que as alemãs. Em 19 de novembro de 1942, os soviéticos lançaram a Operação Urano. Com um poderoso ataque de tanques e infantaria, eles romperam as defesas dos flancos. As forças romenas ao norte foram esmagadas, e no dia seguinte, as do sul também cederam. Em apenas 4 dias, em 23 de novembro, as duas pinças soviéticas se encontraram na cidade de Kalat, a oeste de Stalingrado, fechando um gigantesco cerco. O 6º Exército Alemão, com cerca de 250 a 300 mil homens, estava completamente cercado. A situação para os soldados alemães dentro do chamado Kessel, ou Caldeirão, tornou-se desesperadora. Hitler proibiu qualquer tentativa de romper o cerco, insistindo que o 6º Exército deveria resistir. Hermann Göring, o chefe da Luftwaffe, prometeu que o exército cercado seria abastecido por uma ponte aérea, mas isso se provou impossível. O inverno rigoroso e a forte defesa antiaérea soviética e a capacidade limitada da Luftwaffe fizeram com que apenas uma pequena fração de suprimentos necessários chegasse. Os soldados enfrentaram fome severa, o frio congelante, doenças e a falta de munição e medicamentos. Milhares morriam a cada dia. Uma tentativa alemã de romper o cerco por fora, a Operação Tempestade do Inverno, liderada pelo Marechal Erich von Manstein, em dezembro, chegou perto, mas falhou em alcançar as tropas presas. Em 24 de janeiro de 1943, com suas tropas dizimadas e a situação insustentável, o general Paulus enviou uma carta a Hitler. No entanto, a resistência estava no fim. Em 31 de janeiro de 1943, Paulus, recém-promovido a marechal de campo por Hitler, uma promoção que muitos viram como incentivo ao suicídio,
já que nenhum marechal alemão jamais havia se rendido, desobedeceu às ordens e se entregou aos soviéticos. Nos dias seguintes, os últimos balões de resistência alemã em Stalingrado também se renderam. A batalha terminou oficialmente em 2 de fevereiro de 1943. Dos aproximadamente 91 mil soldados alemães feitos prisioneiros em Stalingrado, apenas cerca de 5 a 6 mil sobreviveram aos duros campos de prisioneiros soviéticos e retornaram para casa anos depois. O sofrimento humano foi imenso para todos os envolvidos. As perdas totais, incluindo mortos, feridos e desaparecidos de ambos os lados, além dos civis, chegaram a quase 2 milhões de pessoas, tornando Stalingrado uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade. A Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada crucial na Segunda Guerra Mundial, especialmente na frente oriental. Ela marcou o fim dos grandes avanços alemães na União Soviética e o início de uma longa e custosa ofensiva soviética que, 2 anos depois, chegaria a Berlim. A derrota em Stalingrado foi um golpe devastador para o moral alemão e um impulso gigantesco para os aliados. Mais do que uma vitória militar, Stalingrado se tornou um símbolo de resistência contra a tirania e um lembrete sombrio do terrível custo humano da guerra.